Fala meus jovens, beleza? Seja bem-vindo ao canal RhinoPro e hoje a gente vai falar sobre um comando que depois que eu descobri a minha produtividade praticamente dobrou. O comando que eu vou te ensinar hoje se chama CageEdit ou CageEdit, como alguns falam. Para quem não me conhece, eu me chamo Guilherme, eu trabalho aí há mais de 10 anos com modelagem 3D utilizando o Rhinoceros 3D. E agora eu tô aqui no YouTube para te ensinar a modelagem 3D de verdade e a entrar nesse mercado aí para ganhar dinheiro, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, antes de ir lá pro Rhino, a gente vai primeiro tirar algumas dúvidas aqui bem básicas, para quando a gente chegar na ferramenta a gente já ter uma noção maior e não ficar perdido, tá? Primeiro de tudo, o que é essa ferramenta CageEdit ou CageEdit, tá? Independente, eu chamo de CageEdit brasileirão mesmo, tá? O que é essa ferramenta? Cara, essa ferramenta ela serve basicamente para tu distorcer um objeto. Pode ser uma linha, ou pode ser uma superfície, um plano, ou pode ser também uma peça já pronta, né? Por exemplo, tu desenhou lá uma ponte reta e tu quer fazer aquele efeito de ponte curvada. Tu pode fazer usando esse comando, tá? Então, deixa eu só colocar aqui que eu tenho minha colinha para não ficar digitando e tu perder teu tempo, tá? Então, o CageEdit é... Deixa eu tirar esse aqui que não existe, né, pai? É uma ferramenta de distorção, pode ser usada tanto no 2D quanto no 3D, certo? Como que essa ferramenta funciona? Essa ferramenta, ela cria, vamos dizer assim, ó, tu selecionou um objeto. Ela vai criar uma gaiola em volta desse objeto, como se tivesse ali um passarinho e tu tivesse essa gaiola em volta. Essa gaiola que ele cria através de uma chuva de pontos. Ele tem vários pontos que tu pode controlar a quantidade de pontos. Se tu olhar aqui ó, no nosso ícone, tu vai ver que ele tem esses pontinhos brancos e ele tem essa caixinha cinza em volta. E nosso objeto aqui ó, em azul tá em volta, tá dentro, no caso, dessa gaiola. O cage, na tradução literal, significa gaiola. Mas eu vou chamar de box, ali um box de ponto, ou chama de cage mesmo, tá? Ele vai gerar esse cage, ou essa gaiola, com as quantidades que tu vai informar para a ferramenta que quanto tu quer. No caso aqui, ó, se tu olhar aqui, ó, tem 4, né? 4 pontinhos brancos, 2 no X, 2 no Y, 2 no Z. Isso tu vai fazer lá na ferramenta, tu pode botar 100, 300, 400, quantos pontos tu quiser. E ele vai criar esse quadrado perfeito em volta, beleza? E esses pontos aqui, ó, branco, tu vai poder distorcer, tu vai poder mover o ponto pro lado e tudo que tá dentro da gaiola vai mover junto, beleza? Então isso tem uma aplicação variável. Por exemplo, tu foi lá e desenhou uma ponte reta bonita, ok? O teu cliente, não, eu quero ver agora a ponte curvada. Em vez de tu modelar tudo de novo curvado, tu vai pegar, acionar o CageEdit, vai dar uma quantidade de pontos que tu vai manipular e tu vai mover o centro, né, no caso ali da ponte e ele vai gerar automático essa curvatura. Então, te evitou aí retrabalho só com essa utilização. Beleza? Deixa eu só colocar aqui o resumo do que ela faz, como é que ela funciona, certo? Então, assim, cria uma gaiola em volta, né, uma caixa de pontos que permite manipulação dos objetos selecionados a fim de distorcer de uma determinada maneira. E para nós finalizar aqui essa parte, antes de ir lá para o Rhino, eu vou dar algumas dicas supremas aqui que se eu soubesse antes de modelar algumas peças, eu ia ter salvo muitas horas de desenho jogado fora, tá? Então, eu vou jogar aqui uma por uma só pra gente ir conversando sobre elas, tá? A primeira dica é sempre crie uma cópia antes de distorcer o objeto. Por quê? Porque tu fez, vamos dizer, a ponte, dá o exemplo da ponte de novo. Tu desenhou a ponte reta, tu foi lá, curvou ela, fez uma curvatura, uma ondulação e tudo mais, salvou, fechou o Rhino e depois o cliente alterou, tu abriu o Rhino e tu vai ter a tua ponte curvada. E o que vai acontecer? Tu não vai conseguir tirar a curvatura se o cliente quiser voltar para a forma original. Então, toda vez que tu vai distorcer alguma peça, copia para o lado
e salva essa cópia, por exemplo, no caso da ponte, salva ela reta, depois copia ela para o lado, distorce e salva e manda para o cliente, porque talvez tu vai ter que fazer outras alterações, então é bom tu ter já ali separadinho a versão original antes de distorcer ela ou de curvar a peça, ok? Outra dica aqui, essa aqui praticamente tu vai usar toda vez, que é antes de utilizar o comando tu salva o projeto. No começo eu tinha mania de sair modelando na pressa e não salvar o arquivo, não salvar o Rhino. E daí depois lá de 2-3 horas projetando, com uma textura de cobre em cima, fui inventar de dar uma curvatura, né? Nessa textura e o Rhino bugou. Todo mundo sabe que ele faz muito cálculo e às vezes teu computador já não é tão bom, então ele dá uma travada. E isso vai fazer tu perder horas e horas de projeto. No começo eu perdi muito projeto assim. Fui lá, fui distorcer e o Rhino ficou travado, ficou branco assim, começou a dar aquele iconezinho de carregando e travou e perdi a peça. Então tenta sempre dar um Ctrl C ali, um Ctrl S, né, para salvar o Rhino antes de torcer alguma superfície, porque quando tu torce a superfície o objeto fica muito mais pesado, beleza? Próxima dica aqui, essa daqui tu vai aprender com o tempo também. Essa outra dica aqui é sempre, nem sempre, deixa eu botar aqui, ó. Faltou aqui, ó, nem sempre precisa utilizar o QGEdit, tá? Quando tu aprende a utilizar ele, tu quer toda vez utilizar, toda vez distorcer para acelerar o teu projeto. Mas às vezes quem desenhou a peça que tu tá copiando ou se tu estiver criando, tu não pode utilizar o QGEdit porque vai distorcer o objeto de uma forma, vamos dizer assim, que tu não vai acertar. Por exemplo, quando tu aciona a ferramenta, ele dobra e ele perde algumas medidas e tu vai ficar se batendo ali na hora de desenhar. Então, às vezes, tu olhar na peça, não foi um QGEdit que usaram, ou se tu usar um QGEdit vai ser muito difícil de tu acertar o visual. Às vezes tu tem que desenhar curvado, né? É mais difícil desenhar com uma peça curvada. Isso tu vai ver no dia a dia, quando tu tiver uma peça curvada, tu vai ver que é difícil copiar. Quando é no caso da ponte ali, que tu sabe que o cara pegou e curvou no meio, tu vai lá e faz esse comando QGEdit e vai dar certo. Às vezes tu não vai poder utilizar por causa da deformação que o QGEdit causa na peça, beleza? Então essas 3 dicas aí suprema, salva o teu projeto toda vez que tu puder, Ctrl S, deixa eu ver, sempre cria uma cópia antes de distorcer tua peça para tu ter salvo, se tu quiser fazer uma outra variação ou se tu quiser voltar, né, para original. E nem sempre, a terceira dica, que nem sempre é um QGEdit que vai salvar tua vida ali e vai ficar parecido com o projeto que tu tá desenhando. Às vezes tu vai ter que fazer manual mesmo essa curvatura, beleza? Então agora a gente vai lá pro Rhinoceros ver como é que funciona na prática esse comando QGEdit. Então, pessoal, eu tô aqui no Rhino pra gente aprender na prática como é que funciona. Lembra do exemplo que eu dei da ponte? Então, eu fiz uma pontezinha aqui bem mentirosa, mas eu fiz só pra gente demonstrar, né? Pensa numa ponte medieval meio mentirosa, mas só para vocês entenderem o conceito da ferramenta. Beleza? Aonde que a gente acha o comando QGEdit ou QGEdit? A gente vem aqui, ó, do ladinho, ó, do lado da letra T tem o comando Move. Dentro desse comando Move tem um submenus, né? E a gente clica nessa setinha aqui, ó. Então a gente vai clicar na setinha, vai aparecer um monte de outros menus. Então a gente clica e arrasta e solta aqui para a gente ficar fixado, beleza? Aqui, ó, bem embaixo é o nosso ícone QGEdit, tá? Lembra dos 4 pontinhos? Memoriza ele, tá? Clico aqui para acionar o nosso comando e agora eu vou selecionar o objeto que eu quero criar, aquela gaiola. Lembra que eu falei que ele vai criar uma gaiola em volta cheia de pontos? Agora a gente vai criar ela, ó. Selecionei o objeto que eu quero criar, essa gaiola. Eu dou um Enter. Aqui a gente vai ter pré-definições que a gente pode
que o Rhino ele dá, né, como presets, né, que já vem, algumas coisas já vem pronto, ó, como preservar a estrutura, deformação, tu quer uma definição maior, tu quer criar aquela gaiola através de um bounding box, que é um box em volta, que é o que a gente vai utilizar, né, que vai ficar uma gaiola melhor para vocês entenderem. Tu pode criar como um line ou como um retângulo, beleza? E eu vou deixar aqui como bounding box, e eu vou depois ele me dá um outro sistema aqui para mim de coordenada, e eu seleciono o Word, tá? Para ele distribuir na questão global, beleza? Lembra que eu falei que tu pode escolher a quantidade de ponto que tu quer aqui para distorcer? Então, aqui a gente vai escolher a quantidade de pontos do X, do Y e do Z, tá? E esses outros aqui, ó, se tu olhar aqui, ó, X, Y e Z. Esses aqui é a quantidade de ponto que tu vai escolher. Então esses outros três aqui que tem em volta aqui, tu nem se atenta agora, porque não adianta eu te explicar, porque vai só embolar do teu cérebro, tu não precisa entender todos ainda, beleza? Eu vou dar um Enter, daí ele vai aparecer três opções aqui, global, local e outer. Eu vou escolher sempre global, eu utilizo sempre esses. Posso explicar em outro vídeo, mas agora vamos tentar ser mais exato, tá? E dou Enter. Olha só o que ele criou. Ele criou 4 pontos no X, né? Ó, se tu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No Y ele criou mais 4, 1, 2, 3, 4. E no Z também ele criou 4. Então eu tenho tudo isso aqui de pontos que se tornou uma gaiola, teoricamente, né? Esse grid de pontos. Pode ver que ele cria umas linhas invisíveis aqui, ó, tá vendo? Como se fosse realmente uma gaiola, tá? Por que eu tô dizendo gaiola? Porque cage, na tradução ali, se tu botar no Google Translator ali, ele dá essa tradução, né, gaiola. Então eu consigo movimentar e manipular o meu objeto através desses pontos. Em vez de eu modelar tudo de novo, por exemplo, se eu quiser curvar, que nem é o exemplo da nossa ponte, tá? Eu venho aqui na vista e vou movimentar. Opa, show. Ó, vou movimentar reto para cima. E olha só o que ele fez. Deixa eu ver se eu tenho a original aqui. Eu vou copiar essa peça pro lado para a gente manter, tá? Então eu seleciono meus pontos que eu quero curvar. Beleza, ó, movimentei para cima, deixei ela curvada, ó. Olha que interessante, em vez de eu modelar tudo de novo, eu posso usar o QGIS para curvar. Se eu quiser rotacionar, por exemplo, fazer uma loucura aqui, ó, eu quiser fazer uma distorção assim em outro sentido, ó, eu já começo a fazer um modelo mais complexo, beleza? Então, tu pode brincar com isso aqui. Agora a gente vai fazer diferente, a gente vai colocar mais pontos. A gente vem em QGEdit, Bounding Box, C-Plane. Agora, em vez de deixar aqui X, Y, tudo 4, a gente vai botar, vamos deixar mais, vamos deixar 15 por 15 por 15, opa, e Z15. Ó, deixei X com 15, deixei Y com 15 e deixei o Z com 15, peraí. Agora sim. Agora eu deixei os 3 com 15. Vou dar um Enter. De novo eu vou botar em global, que é o que nos interessa. E vou dar um Enter. Olha só, ele distribuiu mais pontos. Ele distribuiu 15 assim, 15 no X, 15 no Y. Olha como é que tá o outro aqui, ó. Opa. Então aqui eu tenho mais ponto de controle, porém o modelo fica muito mais pesado para torcer, né? Se eu for dar se eu for criar aquela curvatura ali, eu vou ter mais ponto de controle, porém vai ser mais difícil de eu deixar suave. Ó, se eu mover aqui, ó, eu vou mover para cima. Ó, deixa eu tirar esse outro aqui. Ó, já é mais difícil de eu acertar a curvatura. Eu tenho que vir e trabalhar muito mais vezes aqui e ir trabalhando os pontos, ó. Que nesse caso aqui eu não precisaria. Se eu quisesse fazer isso aqui
com uma curva mais leve, eu não ia utilizar tantos pontos, beleza? Ah, eu quero, digamos, dar uma torção aqui no meio. Então eu venho na outra vista, rotaciono aqui só pra gente entender. Vai ficar uma bugadeira, mas dá pra fazer, ó. Eu rotacionei só os pontos do meio, olha que louco que já deu aqui. Uma curvatura meio maluca. Então, esse é o propósito do Cage Edit, é tu manipular, distorcer uma superfície com esse box de ponto em volta. Agora dá para fazer como um plano, em vez de fazer um box em volta, dá para fazer como um plano. Eu vou mostrar aqui. Vou dar um exemplo aqui, escrever Rhino. Dá para fazer com vários objetos ao mesmo tempo, tá? Eu vou selecionar aqui o Rhino, tá? Vou dar uma extrusão normal. Ok. Deixa eu trocar de cor. Beleza, ó. Eu posso dar o Cage Edit em todas essas peças ao mesmo tempo. Só eu selecionar tudo e dar o Cage Edit, ó. Bold Box, C-Plane. Vamos botar 5 por 5. Opa. Y5. Z5. Beleza, vou dar um Enter. Ó, eu posso fazer em toda a minha letra. Ó, se eu quiser fazer aquelas letras, vou dar um exemplo, aquelas letras para impressão 3D que o pessoal gosta de fazer. Ó, eu vou torcer só a ponta aqui, ó. Olha só que legal. Já faço um letreiro bacana. Vamos dar um exemplo. Eu quero curvar aqui minha letra, dar um visual, ó. Se quiser imprimir depois, entendeu? Tudo eu consigo fazer com o Cage Edit. Agora vamos dizer que eu queira utilizar, tem uma outra ferramentinha que eu não acho muito útil, né? Mas dá para fazer. É tu selecionar todo o objeto que tu quer, dá o Cage Edit. Em vez de selecionar Bold Box, seleciona Rectangle, tá? Ou retângulo aqui. Então ele vai pedir para tu criar um retângulo. Tu pode clicar só aqui, ó, 2 pontos, ó. Cliquei aqui e cliquei aqui, ó. Vou clicar para fora aqui, ó. Ele vai me gerar o que? Os pontos aqui nesse quadrado, nesse plano. Daí se eu mexer aqui, ó, por exemplo, ó, vou mexer aqui, ó. Ó. Tá? Isso é uma função que, tipo, eu não utilizo muito, mas dá. Dá para tu fazer com plano também de orientação. Beleza? Deixa eu ver se tem uma outra variação aqui que eu posso mostrar. Cage Edit. Line. Por exemplo, eu vou ver se eu consigo criar uma line aqui na hora. Opa. Seleciono o objeto, dou o Cage Edit, vou aqui em Line. Daí ele pergunta aqui o start da linha, né? Vamos clicar aqui. Agora ele me pergunta aqui o final da linha. Eu vou botar mais ou menos aqui assim. E vou dar quantos pontos eu quero nessa linha. Eu vou deixar 4 pontos. Vou dar um Enter, global de novo. Olha aqui o que aconteceu. Ela criou uma linha de 4 pontos. Onde se eu mexer nessa linha, ela vai distorcer. Olha só que legal. Através da linha. Lembra que a outra maneira a gente criou um box, do Bolding Box, né, que é aquele quadrado que fica em volta. Então agora a gente usou, em vez de clicar no Bolding Box, a gente clicou no Line. Então o Line, tu cria uma linha, tu bota a quantidade de pontos e tu pode distorcer, ó, para onde tu quiser essa linha que o nome vai junto. Cara, dá para fazer logo, dá para fazer muita coisa com isso aqui, beleza? Eu posso mover para cima também, né? Não é só a linha que nem eu curvei aqui, ó. Eu posso mover o ponto para cima, ó, para vocês verem, ó. Ó, tá vendo? Eu posso mover o ponto aqui, nesse ponto aqui também. Então ela meio que cria um esqueleto aqui que eu posso ir torcendo a minha gravação. E essa é a magia do comandinho. Beleza, galera? Cara, eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona. Se ficou alguma dúvida aí, deixa eu só mudar minha câmera aqui. Aí. Então, galera, deixa eu virar o microfone. Se tu gostou desse vídeo aí, deixa um like, se inscreve no nosso canal, a gente vai ter bastante conteúdo de Rhino, mais voltado para trabalho mesmo. Embaixo do nosso vídeo aqui eu vou deixar uma pesquisa, 10 perguntinhas ali que tu pode responder só de marcar, que vai nos ajudar também a criar mais conteúdo. E também vou deixar alguns outros links ali relacionados a treinamento, certo? Então te espero no próximo vídeo, falou, forte abraço, valeu!